Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Thiago de novo em mais um podcast da Samar. Estamos felizes, né? Está acabando o ano, né, Thiago? Acabando. Mais uma Piscou vez, dezembro. piscou dezembro, e dezembro é o mês mais curto do ano para nós, né? E com mais trabalho, dobrado, jornada dobrada. Mas estamos felizes, porque tivemos aqui um ano de podcast, um ano de assuntos, né? Assuntos variáveis, que hoje nós vamos dar uma repassada sobre eles, né? Vamos dar uma repassada em todos eles. Em todos eles, né? Acho que vamos deixar um salgadinho para frente, não? Olha, Um petisquinho para frente? eu acho Pode que pra ser? frente, o nosso próximo episódio vai ser um bombástico. Porque a Vai gente ser vai falar sobre reforma E tributária. vai ser uma conversa, olha, tem Ali que vai prestar ser atenção. denso e bem educativo. Então, E prestar bem assiste atenção. com papel e caneta, porque o negócio fica feio. E assim, né? Esse ano aqui foi um ano realmente gostoso de bate-papos, né? Tivemos aqui vários convidados, né? Tivemos nossas conversas, eu e você, alguns convidados do Sebrae, algumas empresas que vieram nos prestigiar no nosso podcast. Ficamos muito felizes com a presença de todo mundo, o bate-papo com todo mundo, Sempre né? agradável. A doutora sempre muito agradável, o pessoal do Sebrae sempre muito solícito a atender aos nossos chamados aqui para bater papo. Mas vamos conversar sobre os temas que ocorreram nesse ano. Começamos alguns temas como empreendedorismo. Logo no começo do ano, olha, em janeiro, empreendedorismo. O que nós vamos planejar para esse ano? O que nós podemos falar daquilo que... Um resumo daquilo que nós vivemos lá, de lá para cá, e o que poderia ser daqui para frente. O que você acha, Thiago? Olha, o que a gente viu de empreendedorismo nesse ano foi um aumento significativo das pessoas empreendendo, tanto ainda trabalhando quanto Fazendo saindo, dupla jornada, né? fazendo dupla jornada, começando ali com um negocinho na internet, com alguma coisa Em de casa. culinária, casa, uma venda aqui e ali, para tentar ter uma segunda renda extra. Que é importante hoje Que é no país, importante, né? né? Com a economia do jeito que está, você conseguir manter... Obter algo a mais, né? Conseguir manter aí uma renda mais estável ou alguma coisa que complemente. E... Por isso é um crescimento de vendas pela internet, né? Isso houve, acho que um ano pós-pandêmico, foi, acho que um dos anos mais fortes foi esse ano de venda via internet, né? depois da pandemia, quando a coisa voltou a abrir, que as pessoas Vieram. voltaram às lojas fisicamente, eu creio que esse ano tenha sido um dos mais fortes, na verdade, fortes, porque o pessoal se acostumou, né? se acostumou, ficou prático, encheu o saco de ficar andando, teve um monte de coisa. Ficou mais prático, porque Eu você falo já por aprendeu, mim. né? Você já aprendeu a comprar pela internet, já sabe como funciona. Aquele produto que você já conhece, que você precisa, é prático, é simples. Pô, deixa eu pegar aqui, amanhã tá em casa. Você tá na A primeira correria, coisa amanhã que tá você em casa. faz é pegar o celular e consultar. Que dia que chega? Aquela ansiedade de ser rápido. Exatamente. Se é um produto que você já conhece... Se eu quero muito rápido, se é um Ricardo ansioso, eu vou na loja e compro. Mas se é uma coisa que eu posso esperar 2, 3 dias, é muito mais vantajoso, prático e deixa de ser eficiente. E foi onde cresceu o empreendedorismo, né? Porque os marketplaces aumentaram em números, né? As plataformas ficaram mais fortes. Mais robustas. Mas tem mais... abriram mais oportunidade para todo mundo, né? E com isso surgiram as MEIs, em lote. E falamos muito sobre isso. Mas vamos colar os dois assuntos, porque o empreendedorismo tem algumas vantagens e algumas desvantagens, e alguns cuidados. Nós falamos muito sobre isso no nosso podcast no começo. Os cuidados, porque muitas vezes a gente vê que o empreendedor brasileiro, a gente tem aquele hábito de, como é 2 empregos, então eu vou investir aqui, eu invisto muito meio que por osmose. Eu vou pegar e vou vender. Eu vou pegar e vou fazer. Mas não tem aquele cuidado de se planejar e fazer algo diferente. E a MEI veio para isso. Colou uma coisa na outra e emendou. Olha, o que você acha? Uma das coisas que a gente percebe no empreendedorismo em geral, tá? Não é só na questão da MEI, mas uma coisa que me ocorreu aqui agora é que é cultural, tá? No Brasil, a gente trabalhar com aquilo que a gente é bom. Que eu já fiz. Né? Eu sei fazer, então faço com o pé nas costas. Engraçado, conversamos sobre isso ontem, exatamente. né? Um bate-papo, então, estávamos falando sobre isso. no carro de um cliente e estava falando sobre isso. Você faz uma coisa muito bem, então você está acostumado com aquilo, né? você vai se aprofundar. E como é cultural, a gente realmente fica muito bom naquilo que faz. Mas é uma
coisa também cultural que, por conta disso, muitas empresas deixam a gestão de lado. Então, deixam um controle financeiro eficiente de lado, deixam um controle de custos. Porque é bom no que faz, mas não conhece o outro lado da moeda. Exatamente, não tem uma gestão de custos, gestão de pessoas, não tem ali, não consegue formalizar uma equipe, não consegue passar esse conhecimento. Às vezes fica centralizado naquilo que é bom e não consegue se desvencilhar do financeiro, porque você não confia seu dinheiro com outra pessoa, mas também não confia sua produção com outra pessoa. E aí você amarra os dois e se perde nos dois. E aí você não faz nada. Entendeu? Engraçado que você contou isso, que eu tenho uma cliente esses dias falando sobre isso, que eles vieram de uma empresa, né? Eles eram CLTs dessa empresa. Essa empresa, por um motivo ou outro, ela fechou e eles ficaram com o know-how de conhecimento do que faziam, na produção, no trabalho, com clientes. E eles então montaram a empresa deles baseado no que eles já sabiam fazer, porém não com a habilidade de uma administração, pela habilidade do que sabiam. E em determinado momento se enrolaram com isso, impostos, apuração de custo, e isso é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, né? Seja ela uma MEI, seja ela uma pessoa que vai para uma limitada ou não importa, mas isso enrola um pouquinho, né? A gente vê, é comum acontecer em empresas até com porte já mais razoável, 30, 50 funcionários, principalmente nessa subida, onde a empresa decola meio que de uma vez. Rápido, né? Né? Você tem ali uma guinada muito rápida, que você tem que contratar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá no meio da operação, tá no financeiro, você tá com um braço em cada lugar, uma perna, um pé. Isso aconteceu com nós, né? É. No começo da carreira, Sim. isso foi muito claro. Né? Eu saí, montei, aí você se vê fazendo 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo. Isso realmente faz a gente ficar com problemas em determinado tempo. Né? E aí você tem que treinar, e aí é difícil. Treinar e confiar. É difícil o empresário ter essa cabeça, e até conversando no último podcast que eu fiz aqui com o pessoal de R1, se desvencilhar até do próprio ego. É verdade. Entendeu? Isso aqui é o meu pedacinho. Aqui é onde eu sou bom, não sei o quê. Não pode me tirar isso aqui. Contratar gente que é melhor que você para te ajudar a dar conta de uma demanda que você precisa ter. Entendeu? Tem isso no mercado. Em termos operacionais, em termos financeiros, em termos de administração, você conseguir soltar, descentralizar isso e centralizar com você, empresário, quando você já está um pouco maior, as decisões. Entendeu? Eu acho que isso é um dos maiores desafios do empreendedorismo, que não vou nem dizer de 2026. É que 2025... 26 nós vamos ter um outro problema, que no próximo episódio nós vamos falar muito sobre isso. Mas em 2025, a gente teve até, que também foi um tema de um dos podcasts, a escassez de mão de obra. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Que fez até o empresário regredir um pouco. Sim. Por conta de se ver apertado. Não conseguir contratar. Não ter nem tempo para treinar. Verdade. Teve muitas dificuldades esse ano. E aí é o time dele. É que não é esse ano, diminui, já vem vindo, né? Porque pandemia para cá, realmente o mundo... Pós-pandêmico foi um pouco mais difícil. O mundo foi bem diferente. Né? Mas você tem coisas boas e coisas muito ruins. Teve seu lado ruim. Então, assim, você tem uma questão de não conseguir treinar alguém porque você não tem mão de obra. Você acaba se querendo desvincular, mas ficar vinculado. Então, assim, foi um malabarismo muito difícil de fazer. Ficou meio atrapalhado isso. Foi um malabarismo muito difícil de fazer. Então, e hoje eu acho que é um gancho importante para a gente pensar nisso, que também é tema de outro podcast. Sim, tema de outro podcast. Falando nisso, não esqueçam, tudo que nós vamos falar aqui hoje foi tema dos nossos podcasts durante o ano. E é importante você lembrar que você vai lembrar, porque nós vamos deixar escrito cada links, né, desses podcasts que foram durante esse ano. E é importante você ir lá assistir, porque tem chaves, tem situações, o pessoal do Sebrae falou muito sobre empreendedorismo, foi muito bacana a colocação, porque o Sebrae é uma ferramenta para isso, né? E é uma ferramenta que ajuda a pessoa que está ao começo dela.
ter essa consciência, né? Até para mais experientes, né? Só para começar. Então, é isso que até para aquela pessoa que quer retomar, ver onde qual o pedaço que ela deixou pode de melhorar. lado, melhorar. Porque existe sempre uma maneira de você achar um caminho não mais rápido, um caminho mais eficaz em cima daquilo que você vai fazer. Tanto que esse é um próximo tema que nós vamos falar aqui, que é a tecnologia. Sim. Né? A tecnologia aliada ao empreendedor facilita muito a vida dele. As plataformas necessitam muito que você tenha uma tecnologia bem adequada, né? Softwares bem adequados, RPs, né, que a gente chama aqui o gestor de operação da sua emissão de nota e tudo mais, porque se você não tiver isso bem elaborado, com o seu contador bem arrumado, bem classificado, você acaba tendo prejuízo, ao invés de produzir mais, que é onde há alguns erros, né? A pessoa só acha que é só vender. Tem outras coisas envolvidas nisso. É isso que falta às vezes para o empreendedor, né? Não um cursinho, mas é uma habilitação, é um treinamento que o Sebrae dá, né? Que o Sebrae dá, inclusive. É muito legal. O treinamento de finanças e de tecnologia do Sebrae é fantástico. Fantástico. Esses termos, assim, e a administração, como geral, todos os cursos do Sebrae são ótimos. Mas a menina dos meus olhos é a parte de tecnologia e finanças. Desde pequeno, né? Isso é o que eu gosto de fazer. É a parte que ele falou assim, que ele está acostumado muito a fazer e o que ele mais gosta. Ele não abre mão. Né? Pois é. É algo que a gente vive sempre aqui. É muito difícil de desvencilhar a centralização, inclusive, desse tema. Desse tema é difícil mesmo. Casa de ferreiro, espeto às vezes é de pau também. Mas se manter antenado, né, eu vejo que tecnologia é muita ferramenta e tem muita gente usando martelo para bater parafuso. Né? E é muito, né? Pouco não, né? O pessoal usa martelo para bater parafuso. Ou chave de fenda para martelar prego. Que é muito comum. Alicate, né? Alicate, Quem nunca? Então, assim, o que eu vejo? Você tem que estar antenado e ter exata ciência dos pontos em que você vai utilizar a tecnologia, em que ela vai te ajudar de fato. Então, o pessoal fala, por exemplo, muito hoje que tornou-se ainda mais popular o uso de IA, né, em processos de negócio. Então, assim, o pessoal acaba ficando preguiçoso e usando a ferramenta de maneira errada. Né? Então, assim... A IA não vai substituir a pessoa, né? Vai substituir o preguiçoso, né? Porque aí o preguiçoso vai usar a IA, ele não vai executar de forma correta. Então, assim, o pessoal, às vezes, para escrever um e-mail, tá usando IA. Misericórdia, tá difícil também. Entendeu? Fica muito fácil, né? Não, eu acho que se você quer... Ok, agiliza o seu processo. Tem muita coisa que agiliza, né? A gente, por exemplo, quando eu quero hoje mixar uma planilha, eu quero fazer algum encontro de contas, até mesmo uma conciliação, a gente desenvolveu algumas ferramentas baseadas em IA que, poupam um tempo miserável. Né? Eu faço conciliações, trabalho de 2 horas em 2 minutos. Sim. Entendeu? Mas isso não é fazer o nosso trabalho, é apenas ajudar e agilizar o nosso processo. Você concilia, você encontra ali, mas depois você confere. O pessoal joga, às vezes, texto na IA, dá Ctrl+C, Ctrl+V no e-mail e manda sem ler. Até com a barrinha, né? Às vezes vai com os ícones, você percebe que o negócio é feito em IA, porque vem todos aqueles ícones floreados que ela põe. Entendeu? Todos aqueles emojizinhos, você fala assim, eu sei bem o que é isso. Aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, o cara mandou isso em IA, ele deve nem ter lido. Entendeu? Tira até a parte que ele realmente quer explicar melhor, né? Que ele, às vezes ele não consegue. Exatamente. Então, assim, não que a IA não faça, mas tem o nosso ponto, né? A IA, ela processa muito bem. Mas se você não dá para ela o que processar direito, porque nem você está com preguiça de explicar para ela, entendeu? Não vai funcionar. Eu fico pensando, né? Eu já usei IA, uso, né? É um recurso, né, que a gente tem. Mas você tem que explicar para ela o que você quer. O tempo que você explica para ela o que você quer é o tempo que você montaria o mesmo texto para resolver a situação.
Tudo bem, ela ajusta adequa alguma É coisa. aí que tá. É aí que tá, que as pessoas não entendem. Hoje, com a nossa... Por conta da tecnologia em geral, telefones, né, WhatsApp, eu falo que às vezes é complicado porque eu atendo de 50 a 80 pessoas por dia no WhatsApp. Às vezes até mais. Entendeu? Dependendo do período, até mais. Mas assim, a Depois de média agenda. tá ali entre 65 e 70 pessoas por dia. Variados assuntos, variados tipos de empresa, variadas situações. Então, assim, sua cabeça tem hora que dá nó. Para Você é você obrigado a manter a ter, concentração, é difícil. Então, você, por exemplo, vai fazer um estudo tributário, um estudo de legislação, você tem que ler toda a legislação, fazer as suas anotações ali, e para depois você estruturar isso, Aí ajuda muito. demora muito para você chegar, Ctrl+C, Ctrl+V, isso aqui, desenvolver um texto. Então, de repente, você estruturar, você colocar as informações lá dentro, né? Você leu a legislação. Você precisa de pelo menos uma horinha ali para ler em silêncio, fazer uma anotação ou outra, tirar aquilo que é institucional, Eu vou, trivial. eu vou Que... falar da minha época, né? Na minha época, na minha idade, na minha época, nós fazíamos um texto de qualquer jeito, escrevia tudo que estava, que a lição era essa, escreve tudo que está na sua cabeça, coloca tudo no papel, depois você vem Resume. resumindo, vem ajustando, vem tirando aquilo que é bom, aquilo que é ruim e vai mudando. Óbvio, isso leva um tempo danado. Você não consegue fazer um texto imediato, você faz E por incrível vários que pareça, textos, e sai errado ainda muitas e vezes. por incrível que pareça, a tecnologia que nos deveria poupar tempo, nos tira o tempo, porque por conta dela a gente faz muito mais coisa do que devia. Porque ela está, enquanto ela está fazendo uma coisa, está fazendo mais coisa. Ali Então vai. assim, aquilo que você... Imagina, quando a gente começou, quantos telefonemas e reuniões a gente atendia por dia? Não. Não, era bastante. Mas era você menos que hoje. Mas você fazia 2 reuniões por tarde? Quando muito? Sim. Uma de manhã e 2 à Porque tarde? a pessoa levava uma quantidade de horas, você Demora um não tempo para emendava. você chegar, entendeu? Demora um tempo para você se deslocar. Hoje você faz uma reunião de vídeo a cada uma Cada hora, 30 minutos. 30 minutos. Você pega a agenda, a cada 30 minutos tem um link de uma reunião. É verdade, eu vejo aqui, as reuniões que você marca aqui é embaçado. Entendeu? Então, assim, você tira aquele tempo de deslocamento onde a sua cabeça descansa um pouquinho, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa, ou para tomar um café enquanto chega uma pessoa. Conversa uma bobagem com a outra. Entendeu? Vai ali, vai aqui. Você dá aquela limpada, aquele reset na mente para você entrar numa próxima. E não é incomum eu começar a reunião 1h30 até as 4h. E uma em seguida da outra, um link atrás do outro. Às vezes é presencial, a pessoa está aqui, é o tempo de eu sair da minha mesa e até a sala de reunião, e eu tenho que encerrar com a pessoa porque tem um outro link no meu computador te esperando de volta. Eu vou sair porque já deu o nosso horário aqui, eu tenho outra reunião esperando. E volta, e você sai com a cabeça mais embaralhada do que... Às vezes você responde uma coisa totalmente diferente daquilo que você está com a cabeça na outra pergunta. Exatamente. Porque, no final das contas, né, o cliente, na nossa profissão, nós já vimos isso várias vezes. A dúvida de um cliente quase que é a mesma dúvida do outro cliente. E os problemas, às vezes a forma de se conversar é diferente, mas o resumo em si, a necessidade é o mesmo, né? Porque a gente vê que assim, eu tenho dificuldade de como... eu sou empreendedor, abri uma MEI, tenho um CNPJ, preciso ter uma conta bancária no nome da empresa. Ok, para nós isso é trivial, lógico, mas para ele não, e para o outro também não, porque eles não estavam nesse mundo. Esse mundo é o nosso há algum tempo, agora eles não estavam presentes nesse mundo. E isso para ele, e às vezes para nós, assim, eu saí de uma reunião para falar uma coisa, na outra eu vou falar a mesma coisa. Eu vou falar a mesma coisa, mas não é que é a mesma coisa, é que cada pessoa tem uma necessidade por não ter aquela vivência que hoje nós temos. Nós temos de contabilidade, eu um pouco mais de você em relação à idade, mas vamos falar da Samar, 23 anos, andando, ouvindo, vendo, vivendo situações semelhantes, porque elas são muito próximas e parecidas, né? As dificuldades praticamente a mesma, a condição de como eu vou tratar a minha empresa porque eu não tratava disso, como que emite uma nota fiscal porque eu nunca fiz isso, como que calcula um preço porque eu nunca fiz isso, mas você não trabalhava na área? Como que é o seu produto?
Ele sabe toda a especificação. Ele sabe do começo da produção até a venda. Mas ele não faz ideia como se calcula tudo isso para chegar ao valor da venda. Ele sabe como chegar a mercadoria para a venda, mas como se calcula. Então, isso a gente vê produção, restaurante, produção, padaria, produção, loja, produção, enfim, qualquer área. Você fala, ele não fabrica. Mas praticamente a produção que ele tem desde a venda e montagem, ele tem que existir. E a gente vê muito isso. E as ferramentas deveriam estar para isso, nos ajudar. Mas não tem como ajudar se a pessoa não sabe nem como utilizá-la, né? Esse é o problema maior. Por isso que eu digo que tem gente batendo parafuso com um martelo. Verdade. Você tem uma boa ferramenta. Às vezes você está com a parafusadeira aqui, mas tá batendo fazendo assim, dela. É verdade, já vi isso também. Não vou falar que eu já não vi, porque eu já vi isso também. Quebraram é verdade. Quebraram a minha parafusadeira. Porque foram fazer isso. Bateram com a... Eu não entendi isso até hoje. E o interessado vai assistir e vai lembrar. Vai lembrar, porque ele lembra, eu tenho certeza que ele lembra disso. Ele fala, vai quebrar minha parafusadeira. Quebrou minha parafusadeira. Então, assim, as pessoas com a ferramenta que poupam um trabalho miserável do que você ficar lá fazendo força, a pessoa pega e bate. Entendeu? Então você tem uma ferramenta como... É só para firmar o parafuso. Ok. Você tem uma ferramenta de gestão, você tem um ERP, você tem hoje ferramentas que fazem resumo de reunião que você faz. Você tem ferramentas... maravilhosas. Você tem um milhão de ferramentas que também, se você for contratar todas e não souber mexer com nenhuma, você coloca tudo no lugar errado. Para mim, assim, eu vou te falar uma coisa que pode ser até idiota, mas é igual ter um monte de carros antigos e não poder usá-lo. Eu tenho um grande valor agregado, que são hoje os carros mais caros, são os carros antigos, e olhar para eles e falar assim, eu tenho um e não posso usar. Não, até, vamos lá, colocando a modernidade em dia... A Ferrari não sabia dirigir. Não, você não pode usar ela em São Paulo. Não, posso usar ela em São Paulo. Entendeu? Se você não mora num lugar muito perto ali da Marginal e etc., que você tem um asfalto coerente com o tipo de carro... Nem posso usar. Você não vai conseguir. Se você usar, você vai se quebrar na primeira saída. E a tecnologia é assim, né, na empresa, né? Exatamente. Você põe ela para rodar num terreno errado... Ela vai quebrar. Ela quebra. Ela fica sem funcionamento. Ela não te dá o que você precisa. E aí a pessoa fala assim, mas essa ferramenta é tão ruim. E assim, as pessoas têm noções muito equivocadas da ferramenta. Porque ferramenta é para ser usada. Sim. Então, por exemplo, você tem... Eu vou dar um exemplo que eu tenho utilizado muito nesses dias, que é o transcritor de reuniões. Ele transcreve toda a reunião, né? Todo mundo que falou, como falou. Ele guarda essa transcrição para você e tem uma IA que você pode pedir para resumir, para... Olha, o que ficou para ser feito por cada um. Ela vai na transcrição, pega tudo e tal. Só que se você não fizer isso... Ela só vai estar lá. A transcrição vai ficar lá no portal. Ponto. Só vai estar lá. Uhum. Então, assim... útil, mas não é utilizável. É muito útil. Nossa, que legal, eu transcrevo todos os meus reuniões, mas... E o que você ganhou com isso? Não sei. Nenhum resultado. Então, assim, você tem que entrar, tem que dedicar um tempo. Entrar muito menor do que... Imagina o seguinte... Vamos, como se fazia, como se faz até hoje, inclusive, em audiências jurídicas. Você tem um escrevente. Sim. Tem um camaradinha que fica com o computador ali do lado, antigamente era com máquina de escrever, imagina a desgraça que não era errar. Mas hoje ele fica lá com o computador, transcrevendo tudo que foi dito. Imagina os caras discutindo, o cara tem que transcrever aquilo. Então, assim, você paga uma pessoa... que fica lá com o computador transcrevendo. Depois ela vai resumir. Depois ela vai alinhar tudo. Depois ela vai alinhar. Então, assim, se você tem uma pessoa que vai pegar, pode até pegar suas reuniões e já fazer as indicações corretas. Resume a reunião, separa para mim tudo que ficou para ser feito por pessoa. Então, você está lá numa reunião, você decidiu. Olha, a Samar vai fazer o planejamento tributário, a empresa tem que me fornecer as planilhas com isso, aquilo, outro, e o fornecedor tem que me enviar a tabela de preços. Bom,
aquilo ficou na reunião. Se ninguém anotou, virou as costas. Alguém vai falar assim, não, mas isso não era eu que ia fazer, isso era Aí fica Você vai um lá. jogo de memória, né? Você, mas eu lembro que. É. Não, peraí. Isso aqui já ficou. Aqui você já dispara. Gente, não esquece disso aqui, isso aqui, e vai para todo mundo. Mas você acha que essa tecnologia hoje, ela vai... Vamos entrar agora numa série muito, como que eu poderia dizer assim, um tema... Polêmico. Nem a tua cara. Então, eu não gosto de polêmica. Imagina Eu não sei nem se eu gostasse. Então, eu não sei nem se eu posso falar muito sobre o que eu quero falar, da forma que eu quero falar, mas eu vou falar de uma maneira sutil. Mão de obra. Ok? Eu tenho a tecnologia que vai me ajudar, como você disse, mas eu preciso da mão de obra para dar o start nela, porque por enquanto ela não manda sozinha na vida daquilo que você precisa. Ela precisa ter uma ajudinha. E essa mão de obra, rapaz, que a gente vem vendo os clientes, as pessoas falando no dia a dia, sofrendo com a mão de obra e a maneira de se encontrar alguém para executar um trabalho. Não vou falar de gerações, porque eu acho que eu vou entrar numa polêmica. Porque minha geração é assim, ou você trabalha ou você trabalha. Você não tem opção. Ou você trabalha, ou você trabalha. Hoje, eu tenho opções. Então, eu tenho inúmeras opções que Maravilha. antes eu não tinha. Exatamente, acho que vamos entrar nesse ponto, dá para falar dos Sem polêmica, dois. sem polêmica. Não, dá para falar dos dois, Tá bom. porque eu acho que assim... Eu adoro polêmica. Você tem um cenário econômico hoje muito aberto ao empreendedorismo, Sim. onde, imagina o seguinte, dá exemplos reais aqui de coisas que a gente vê, né? Você, homem, tem um porte físico. Gordinho. Tem um porte físico que, vamos dizer assim, intimida um pouco, porque é grande, é mais difícil de... Não é aquele franzino magrelo que uma trombada cai, né? Não vou te empurrar fácil. Uhum. Você trabalha ali numa padaria, chapeiro. Fica lá Fazendo o seu o dia inteiro lanchinho. fazendo lanche por todo mundo, não sei o quê. Ganha ali na média de R$2.500, R$3.000. Certo? E trabalha final de semana, porque padaria Todos não os para. dias, É todos os 24/7. E Tem aí... seus dias de folga, mas enfim... Sim, ela você tá tem folga, aberta. mas você vai trabalhar de final de semana, vai Uhum. trabalhar de feriado, vai trabalhar de final de ano, vai trabalhar Sim. de Natal, vai Tem trabalhar os de... dias... São dias específicos. Né? Para férias você tem que pedir pro patrão, tem que ver a liberação e não sei o que lá. Tá bom. Aí você tem lá um carrinho e vai trabalhar de Uber, ou moto, e vai trabalhar de iFood. E você ganha os mesmos R$3.000 Para não precisar fazer tanta força e ficar de pé o dia inteiro. para você dirigir, entregar, levar a pessoa de Uber e não sei o que, e decide quando você vai descansar, decide quando você vai ter férias, você se programa, você se ajeita, você não vai ter 13º, um terço de férias, fundo de garantia, Mas é como seguro-desemprego. Eu virei patrão da minha vida. Mas eu não vou poder reclamar com o patrão. Eu sou patrão. Mas aí que está o detalhe. Quando você é funcionário, normalmente você xinga o patrão. Quando você é patrão, você xinga o funcionário. Quando você inverte as bolas... Quando você usa os dois. E quando você usa os dois, então, você percebe que nenhum dos dois está certo. Se olha disso, que meleca. Você percebe que nenhum dos dois está certo. Nenhum dos dois é o vilão. O mais engraçado Entendeu? nesse episódio que nós falamos sobre mão de obra, né, veio o presidente do sindicato aqui dos hoteleiros, né, da ABC, e conversamos bastante, foi muito agradável, bate-papo, uma pessoa muito inteligente, né, uma conversa agradável, suave. Gente boa. Nossa, demais, né? Foi muito rápido, passou muito rápido o tempo que nós ficamos conversando, porque a conversa se enrolou. Só que assim, a gente vê que essa dificuldade está acontecendo muito por causa da tecnologia, né? Do afastamento das pessoas do trabalho. Então, por exemplo, eu não acho mais um padeiro, eu não acho mais um pedreiro, eu não acho mais um serralheiro, um alfaiate. Não, alfaiate eu acho que... extinção. Enfim, né? Várias outras profissões e que vai se extinguindo, porque você não acha mais quem quer trabalhar nesta área, desta forma, dessa maneira, por causa, às vezes, da
todos os caras que ficam na internet vendendo as coisas que eles querem. Mas por que disso? Porque existe uma dificuldade entre saber empresa e funcionário, ou porque o empreendedor que era funcionário agora é patrão fala, agora é minha vez, vai se vingar, ou é ao contrário, porque agora eu não vou me vingar porque não é minha vez ainda. O que mudou? O que você acha que... Porque assim, no bate-papo que eu tive com ele, te cortando um pouquinho, no bate-papo que eu tive com ele, ele falou assim, não existe mais testemunho por causa da tecnologia. Eu entendo, mas também nós não podemos parar por causa disso. Não. Eu vejo que assim como na Revolução Industrial, o cara que acendia o poste com lamparina, essa profissão foi extinta, porque hoje a eletricidade, o cara aperta o botão, acende. Entendeu? Foi criada outra profissão no lugar. Então, eu já vi estudos que as minhas filhas vão trabalhar em profissões que não foram inventadas ainda. Aí eu vou fazer a pergunta que eu vi na televisão. Qual é a profissão? Aí a pessoa responde, não foi inventada ainda. Não foi inventada. Entendeu? Eu não sei te dizer. Eu achei chique aquilo foi até para um corte, eu achei bacana. Foi inventado, eu não sei. Entendeu? Porque assim, as pessoas falam quando entraram os robôs na indústria automotiva, muita gente foi mandada embora. Mas quem resolveu entender como é que funcionava o robô... Ficou lá. Porque não foi embora. Quando os computadores entraram... Alguém tinha que operar. Alguém tinha que operar o computador. E é assim até hoje. Assim até hoje. Entendeu? Você diminui a carga, mas é criado... Ao mesmo tempo que você diminui uma empresa grande, é criado uma gama de empresas pequenas. Então... É meio que... Você só fatia o mercado. Então, a partir do momento que entra a tecnologia, que entrou o Uber, que entrou o iFood, o que você fez? Você tirou das pizzarias, das padarias, o serviço de entrega e terceirizou. E abriu para quem estava desempregado poder fazer em casa a entrega dele. Mas assim, de novo, porque a gente vai entrar também numa outra pegadinha que nós fizemos um vídeo... A mesma coisa que o Uber e o táxi. Existe uma diminuição de táxi? Não. Só fatiou o mercado, agora você tem Uber. Uma briga interna, né? Que aí vamos entrar, conflito de gerações, porque eu me lembro que os motoristas de táxi, a maioria de idade. Eu não pegava motorista de táxi novinho. Hoje os Ubers são, a maioria, novinho. Não é muita gente assim, com uma idade... Tudo bem, tem pessoas variadas. Claro. Mas assim, na minhas andanças de Uber, a maioria eu peguei gente mais nova do que eu. Na minhas andanças de táxi, muitas pessoas mais velhas do que eu. Então, esse conflito de gerações hoje nas empresas, você falou vamos falar dentro da empresa. Eu vejo empresas que estão contratando pessoas 50 a mais. E tem empresas que só querem pessoas jovens. Eu entendo que cada nicho tem a sua busca, né? E foi uma das discussões que nós tivemos no podcast. Esse nicho, essa conversa, essa geração, ele influencia, eu vou falar por mim. Eu assisto muito futebol, amo futebol, né? Um dia até sonhei em ser jogador de futebol, graças a Deus eu caí da cama e acordei. Então eu não fui jogador de futebol. Porém, eu assisto futebol muito. E não é o meu time, eu assisto qualquer jogo de botão eu estou assistindo. Mas eu vejo muitas as pessoas falam assim, tem que mesclar a experiência com a juventude. Só que isso sempre tem um conflito de geração dentro do próprio campo, que o técnico tem que ficar lá do lado de fora tateando para não arrumar confusão, nem com o velho, nem com o novo. Porque se arruma com o velho, o cara já está aposentando, ele vai mandar o técnico ir catar coquinho, e o novo, o agente dele vai tirar do time e vai levar para outro time. Então, fica uma briga que você tem que ficar ali. Dentro da empresa é igual. Eu vejo os clientes, eu vejo... Igualzinho. Conflito de geração entre empresas familiares. Porque o papai quer fazer de um jeito, o filho quer fazer de outro. É um conflito muito triste, porque você tem uma idade, eu tenho outra. Cada um tem a sua experiência. Às vezes querendo falar a mesma coisa, mas às vezes vai chegar no mesmo lugar, estão fazendo a mesma coisa, os caminhos são um pouco diferentes, né? A maneira de fazer é diferente.
A maneira de pensar e de estruturar as ideias são diferentes. Então, assim, eu acho que um desafio para o líder, para quem está comandando, para o técnico, saber entender as competências de cada um e saber criar um ambiente de colaboração, onde ninguém é mais. Sim, é uma equipe. Onde ninguém é mais. Onde você consegue exaltar os pontos fortes, vamos dizer assim, da vanguarda e os pontos fortes da juventude. Nesse interim, você ter de ambos, e aí é o ponto que eu acho que é mais difícil, a maturidade, porque o líder consegue até ver isso aí e fazer alguns trabalhos. Mas às vezes não consegue dominar isso, né? E aí você depende muito de conseguir trazer à luz a maturidade de cada dos dois lados e fazer isso se unir. Você sabe, uma vez eu estava conversando com o Luiz, né, que trabalha aqui com a gente, nos ajuda muito no podcast, ele e o Caio, né, da Inovarte, nos dá um apoio forte, faz isso tudo funcionar. E ele falou assim, não sei o que, ele falou assim, nosso time, eu disse assim, não tenho um time, eu tenho uma equipe. Ele falou, qual a diferença? Eu disse para ele assim, na minha visão, então é a minha visão, eu concordo e respeito a visão de cada um, mas a minha visão é assim, um time eu tenho estrelas, e uma equipe eu tenho pessoas, essa é a minha visão. Pessoas onde se ajuda, porque eu sou uma equipe, eu vou ajudar o outro. Por mais que eu esteja um nível a mais, eu vou ajudar. Num time tem pessoas que cada um tem seu nível e cada um se mete no seu nível. Eles vão ser vencedores, porque todos têm um nível X, mas cada um tenta resolver da sua maneira, da forma que a sua competência é maior. Sim. Já uma equipe, eu vejo, eu estou falando mais uma vez, é minha opinião, eu acho que todos têm o resumo, mas eu acho que isso mexe muito com a forma de liderança entre esse conflito de uma idade A e uma idade B. Porque o cara fala geração A, geração A, até a Z, cara, geração é geração, somos homens e temos que trabalhar, somos... a comunidade em si, seja homem, mulher, seja quem for, tem que trabalhar, tem que buscar, e eu não posso ter esse... senão não anda, né? Pensa uma coisa. Do mesmo jeito que eu falei que as coisas se fragmentam, então vou dar um exemplo até do nosso negócio. Antigamente você tinha escritórios maiores e mais concentrados. Sim. Com equipes maiores, porque elas precisavam ser gigantes para atender a demanda. Sim. Né? E empresas também. Sim. Conforme a modernidade chegou, isso foi dissipado. Foram criados hoje pequenos escritórios. Hoje um escritório que atende 30 clientes consegue operar com 3 pessoas. Sim, fácil. Tecnologia, ferramenta. Entendeu? A gente com 400 opera com 30. E a gente operava com 30, 160. Tínhamos 75 funcionários. A gente chegou a ter 75 funcionários. Então, entendeu? sabe o que é isso? Então é gente na rua, carro na rua, impressora, cabeça, estresse, era enfim. 50 mil cópias todo dia, todo mês. Era folha, Pressão, caixa de folha, caminhão de folha chegando aqui. Entendeu? Então, assim, era um monte de coisa. Era gente para conferir a conferência do outro. Sim. Então E tem hoje um monte não, de... né? Hoje você tem um monte de situações, um monte de ferramentas que te ajudam nessa questão. Então, assim, mas foi criado, foi dissipado. As pessoas não ficaram desempregadas, elas foram trabalhar em outros lugares. Sim. Porque abriu para mais gente poder empreender. Quando você pensa, olha, todo mundo precisa trabalhar, hoje elas têm mais poder de escolha. Muito mais. Então, assim, se eu não quero trabalhar aqui, eu trabalho ali. Sim. Se ali me oferecer 50 a mais, eu vou lá. Assim vai, entendeu? E se é home office ou se é presencial, aí a escolha aí cada um vai com a escolha que tem. Então hoje você tem muita oferta. Exatamente. Muita oferta. E por conta dessa dissipação, a demanda diminuiu. Muita oferta e pouca mão de obra, né? A demanda diminuiu, porque a pessoa pode escolher agora mais coisas. Sim. Ela começou como auxiliar de escritório, poderia ter crescido, mas de repente preferiu virar Uber, porque não quer ganhar R$2.000 e prefere ganhar 5 ali se arriscando mais. Sim, mas ganha 5. Mas ganha 5, pô. Ela tá vivendo aquilo que nós falamos, vivendo para sobreviver. Dando um jeito de resolver o problema dela. Ou, melhor, quer dizer, sobrevivendo para viver. Então num país que você tem uma dificuldade econômica gigante, cara, é uma opção viável, né? Ela não é existe um risco razoável,
né? Você tá na rua todo dia, de carro, não sei o que, assalto, bater carro, mas muito mais complicado, muito mais inseguro do que ficar num escritório sentado na mesa. Verdade. Entendeu? Só que o risco remunera melhor. A curto prazo. A curto prazo. A curto prazo, o risco remunera melhor. Porque assim, a gente Porque se ela bater o carro e perder, então, o prejuízo é muito maior. E nós vamos falar um outro assunto também assim, que eu entendo que foi até o último, último podcast que foi feito agora com um convidado, né, que você que fez, participou, da NR1, que foi algo que era para ter começado em maio. Nós vamos falar um pouco mais disso no próximo episódio, mas eu queria só dar uma pincelada sobre esse assunto, porque assim, a NR1 veio para dizer sobre essa dificuldade do ambiente, né? da estafa do ambiente, do prejuízo que a pessoa tem emocional aonde ela está. Então, os riscos, cuidados com os riscos operacionais, né? Do local onde você vai trabalhar. Essa dificuldade hoje que a pessoa tem, ou essa facilidade que ela tem de procurar onde eu quero estar, envolve muito isso aqui também, né? Também. A pessoa procura qualidade de vida. Procura qualidade, ela vai procurar o que é melhor para ela, né? Não importa quem está ali ou quem não está. Aí eu vou olhar de uma maneira polêmica, dizendo, eu não gosto desse tipo de ação, mas é a minha opinião, respeitando as demais opiniões, porque eu vejo assim, quando a pessoa ela faz isso, ela faz parte de um time. Quando ela faz diferente, ela faz parte de uma equipe. Não importa se é o patrão que está falando ou se é o empregado que está falando. Porque não importa onde eu estou, é onde eu estou que eu vou fazer o melhor por onde eu estou. Não porque o cara é maior ou ele é menor, o patrão é ruim, o patrão é bom. Não. Eu entendo que cada um tem a sua forma de pensar e isso cabe muito à responsabilidade que vai ter agora a partir da NR1. Porque assim, eu não posso mais pensar do meu jeito. Agora eu tenho que pensar como a NR1 está falando. Porque o meu jeito talvez não seja viável para você, viável para quem trabalha comigo, mas era a minha opinião. Então, entendam, porque essa é uma opinião particular. Eu não vou mudar minha opinião, mas eu vou respeitar, porque existe algo que mostra que existe um problema sério que se mistura a essa mão de obra, a dificuldade de mão de obra, porque muita gente sofreu no emprego, sofreu com um patrão ruim, sofreu com pessoas ruins do lado, sofre com, enfim, uma série de coisas que contribuem para fazer mal para a saúde dela. Então, eu entendo isso. Né? E é importante você como gestor, né, e aos gestores que estão ouvindo ou vendo, entender isso, porque na qualidade de gestores, na qualidade de empresários, de pessoas que construíram coisas, construíram empresas, construíram equipes, marcas, chegaram em algum lugar, obviamente você tem consigo o mérito de ter feito isso. Sim, é a sua história. A sua história é inegável. E a sua história não é igual a da outra. Não é igual a do outro. Então, assim, a gente ter o cuidado de ter essa cabeça que você está tendo agora. De, olha, eu tenho que respeitar todas as histórias. Sim. Né? Porque oportunidades que eu tive e que eu não tive, todos têm por aí. Então, cada um teve a sua criação, cada um aproveitou da forma que aproveitou, de repente, assim, teve aquela oportunidade e conseguiu se agarrar nela. Teve gente que deixou sair, como a gente estava até discutindo isso ontem também. É verdade. Deixou passar a oportunidade. Hoje, não sei nem se sofre, mas às vezes... Eu digo assim, prefere. Eu digo assim, Thiago, eu vou falar uma coisa agora que vai fugir um pouco até desculpa da nossa conversa, porque a gente vai terminar esse podcast e vai deixar aquele gostinho para o Quero Mais, que é o próximo, que é muito importante. Vamos falar muito sobre a reforma tributária, muito sobre essas mudanças que estão ocorrendo e assim, a semana que vem vai estar no ar esse novo podcast. Mas assim, sobre a NR1, né? Em 2018 você viveu comigo uma situação onde você teve que assumir o escritório de uma maneira muito bruta, tipo, toma que é teu, porque eu vivi uma situação inexplicável, mas explicável à vista de todo mundo, que foi uma total depressão, estresse e ansiedade, que todo mundo falou que é burnout, eu não sei o nome desse negócio, porém, eu nunca acreditei naquilo até aquele dia.
Então, eu continuo com a minha opinião, continuo com a minha forma de pensar, porém respeitando porque eu vivi algo que não foi legal. Né? Ficar um tempo afastado por causa disso, ser medicado por causa disso, entender os motivos hoje, entender que existe um gatilho que me afeta em determinados momentos, eu volto a ter aquele sentimento. Então, tudo isso realmente é real. Então, é muito importante que a gente realmente se preocupe com a NR1, seja na nossa empresa, cada cliente, cada empresário, cada pessoa se preocupe com isso também, até porque agora não é somente um bate-papo, é uma lei, é uma regra, e se não cumprir serão multas pesadas, então acho que valeu a pena. É uma das leis que para mim faz sentido, faz muito sentido, né? Como eu disse, em momentos eu entendo e em momentos eu não. Por que isso? Mais uma vez, quando a gente fala de gerações de oportunidade, eu comecei a estudar contabilidade limpando o escritório de contabilidade. Eu era o faxineiro do escritório. Então, eu não vim do escritório que era montado. Você não foi da faculdade? Eu não fui na faculdade. Não era estagiário de eu faculdade? não morava na Zona Sul, na Zona Norte. Eu morava num lugar com bastante dificuldade. Então, eu não tive uma condição financeira de falar assim, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, blá, blá, blá. Eu não vou nem precisar trabalhar. Quando eu terminar tudo, eu vejo o que eu quero da vida. Não. Eu tive que fazer tudo, menos estudar. E depois de tudo feito, estudar. Porque aí foi onde eu tive a oportunidade de saber, ó, eu quero continuar nessa área, eu preciso então melhorar essa área para que eu possa chegar nos objetivos que é hoje a Samar. Você teve uma oportunidade diferente da minha, porque você já veio numa linha onde eu estava começando a Samar, você com 13 anos começou a sentar ali, então é muito importante as pessoas saberem assim, existe um conflito de geração, mas existe um respeito por causa do conhecimento daquilo que nós vivemos. Então, eu sei que a sua responsabilidade tecnológica, você falou que é a sua vida, e é verdade, a Samar hoje anda tecnologicamente porque você montou isso com uma regra para Samar, e isso funciona muito bem. Se não fosse isso, a pandemia, nós estávamos enrolados. Se não fosse isso, tudo que nós temos hoje de tecnologia não andaria da maneira que anda. Temos um departamento para isso, temos pessoas responsáveis para isso, mas você ainda cuida disso. Então, tudo isso é importante que o empresário, quem está nos ouvindo, saiba que não é fácil chegar num ponto, seja ele como funcionário, colaborador, ou seja ele como patrão. Eu acho que todos os lados, os dois lados têm um lado bom e o ruim. É exatamente o que eu falei. Se você conseguir entender que a competência, a experiência e a competência e as áreas de atuação são diversas, então, eu tenho uma pessoa 50 a mais aqui que tem... Qual que é as vantagens dela? Experiência, repertório, Um quem mais, né, em relação à função, né? como é que se fala? Experiência, repertório, concentração, não é tão dispersa por conta de tecnologia, etc e tal. Acaba sendo uma pessoa mais concentradinha. Sim. Só que tem ponto ruim, não tem uma facilidade, eventualmente, com tecnologia, Rápida, né? uma Muito rapidez rápido, né? ou aquela agilidade de pensamento que tem uma pessoa jovem. Então, se a pessoa jovem entender que a força dela é física, psicomotora Eu tenho dificuldade com o telefone, né? Eu tenho que passar para você, eu passo para alguém arrumar, né? Olha aqui com para mim. tecnologia, entendeu? Se você consegue aliar, olha, eu estou pensando em fazer isto. Por exemplo, com a sua experiência, eu tenho essa dificuldade. Vamos montar algo? Vamos montar algo, ou já tem algo que eu possa possa utilizar para utilizar. tirar esse gap daqui? Sim. Entendeu? Então, assim, eu tava pensando nisso aqui, ó. Olha, a gente desenvolve uma IA que faz isso aqui. E mata esse seu problema. Putz, você entendeu? Então, assim, você saber exaltar e saber equilibrar os pontos fortes e os pontos fracos desse conflito de geração e fazer andar, obviamente, acertar isso muito bem azeitado é aquele chute no ângulo, né? Indefensável. Acertei, né? Na veia. Assim mesmo. Pessoal, acertei na veia. Okay. Mas assim, esse é o trabalho. Essa é a meta de você trabalhar com conflito de geração. Rapaz, hoje nós falamos sobre empreendedorismo, sobre MEI, sobre tecnologia, mão de obra, conflito dela e a NR1. Eu acho que é um tempo que nós tivemos, né, de seis podcasts, né,
de 1 hora cada um. Então hoje nós praticamente falamos um pouco, em 1 hora 6 podcasts de 1 hora, 6 horas de podcast. Então a ideia é assim, que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas entendam que esse trabalho que estamos fazendo agora é realmente para conscientizar, trazer uma informação. Eu sei que ouvir 1 hora de podcast às vezes é chato pra caramba, mas é importante porque são assuntos relevantes ao seu negócio. Então você que faz parte de alguma parte daqui que nós falamos, não perca o próximo episódio. Eu acho que vai ser muito forte para tudo que vai acontecer de 2026 para frente. Exatamente. Né? Desde o imposto de renda, R$5.000 de isenção, que é uma isenção, mas não é 100% uma isenção. Nós sabemos aí que temos que explicar algumas coisas, porque é bonita a primeira parte, mas a segunda é um pouco mais triste, né? Para a empresa também, né? Então tudo isso. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, por estar aqui nos prestigiando com esse podcast. Eu e o Thiago Rodrigues aqui da Samar. Fazemos parte há 23 anos desse projeto, que é a Samar Contabilidade. Um mês de 24. Um mês, exatamente. E isso faz para nós, ok? Algo muito importante, que é manter esse projeto sempre em dia. Lembrando que nós temos um projeto social, chamado João 317, que faz exatamente isso, novos talentos. É buscar no mercado pessoas que queiram aprender a vivenciar algo disso. Sempre nos acompanhe nas redes sociais, que lá abriremos dias, horas, vagas e detalhe, não tem custo nenhum, é zero custo, não tem pegadinha, não tem valor escondido, nada. Você só tem que vir e aprender. Está disposto. Está disposto. Temos aqui vários, né? Temos. Vários talentos. Sempre ficam talentos, sempre ficam vários talentos aqui. Quero agradecer a todos vocês, até o próximo episódio, fiquem com Deus. Até mais, pessoal, até a próxima.